Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia, né, com o estudo do livro De Todo o Coração, do Luciano Subirá, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Graças a Deus, estamos no capítulo 8, que fala sobre amor e obediência. E temos a frase que é: a maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Matthew Henry. Então vamos começar aqui a leitura do livro, né? Que Luciano sempre vem com alguma experiência que ele teve e tal. E isso ajuda muito a gente a compreender algumas coisas, né? Quando criança, eu ouvia de meu pai uma afirmação intrigante. Cada vez que se aproximava alguma destas data festiva, como aniversário ou Dia dos Pais, eu o sondava a respeito do que gostaria de ganhar. A resposta era quase sempre a mesma. O melhor presente que vocês podem dar ao papai é a obediência. Se vocês forem obedientes, não precisam dar-me mais nada. Como eu detestava ouvir isso. Primeiramente, porque não entendia o valor da obediência aos olhos de um pai. Em segundo lugar, porque eu achava que meu pai, ao responder assim, não dava importância aos nossos presentes. E um entre parênteses aqui, isso é muito verdade, né? Ai, não quero nada, não preciso de nada, né? Ai, só a presença de vocês, só o amor, o carinho de vocês. Lá em casa é mais ou menos assim, muitas vezes, né? Mas essa da obediência de vocês, eu não lembro de ter ouvido, não. Mas com certeza, hoje, como eu sou mãe, analisando isso, eu consigo enxergar o quanto isso é importante, porque eu já falei isso para os meus filhos. Eu já falei assim: ah, eu não quero que vocês fiquem falando que me ama, não, que me ama, não. Eu só quero que vocês me obedeçam. Se vocês me obedecer, já tá bom. Eu já falei isso para os meus filhos. Então, isso é muito sério, assim. A gente sabe que falar eu te amo e tal é importante, lógico. Mas ter, né, você ter essa certeza, tem essa certeza mais profunda quando a pessoa corresponde isso demonstrando, né, esse amor, não simplesmente em palavras. Aqui no caso, dando presentes. Isso não é importante. O importante é, de fato, a obediência. A obediência é muito mais importante do que os presentes, porque conforme você obedece o seu pai, você honra seu pai, né? E isso é a mesma coisa com o Senhor. Anos depois, no entanto, já na condição de pai, mordi a língua. Passei a dizer o mesmo aos meus filhos. A melhor forma de eles expressarem amor e respeito para comigo não envolvia comprar presentes. Na prática, eu reconheci que a maior honra que poderia receber deles era a obediência. Eu a desejava mais que qualquer homenagem, né? Entre presente e obediência, eu como mãe também fico com a obediência. Porque você saber que seu filho tá te obedecendo não é na sua frente. É quando ele faz as coisas que você diz pelas suas costas, por trás. Quando você fala para ele não falar um palavrão e ele nas suas costas, quando ele não tá presente, quando ele não tá junto com você, ele não, de fato, ele não fala um palavrão. É quando ele, na escola, quando ele tá sozinho, que ele pode, vamos dizer assim, fazer, entre aspas, né, aquilo que vai na telha dele. Por que que muitos pais, quando chegam na escola, falam assim: ah, meu filho... Ah, o seu filho fez isso, bateu na criança, fez aquilo, fez bullying, fez não sei o quê. Aí o pessoal da escola mete o pau na criança, né? Mais ou menos assim. Aí a mãe chega e fala assim: não, esse não deve ser meu filho. Meu filho em casa não é desse jeito. Meu filho em casa não é assim, né? Eu lembro uma vez que eu fui
tive que ir na defesa, né, do Vinícius. E assim, ele tinha levado uma borracha, eu tinha dado uma borracha para ele, tinha um certo desenho na borracha e tal. O que aconteceu? O outro menino foi, pegou a borracha e falou que a borracha era dele. Aí ele falou: mãe, aquela borracha assim, assim, assado. O menino pegou e falou que era dele. A professora não quis me devolver. Aí eu fui, falei assim: Vinícius, tem certeza que é a sua borracha? Porque se eu chegar lá e a borracha não for a sua, tá? E por conta disso eu passar vergonha, porque eu não quero passar vergonha, né? Você sabe muito bem que eu quero chegar lá e poder te defender, e poder ir na sua defesa com toda certeza, poder colocar minha mão no fogo por você. Porque se você mentir pra mim qualquer coisa, qualquer circunstância, eu quero que você seja verdadeiro comigo. Porque se eu chegar lá e eu falar, não, meu filho não é assim. Mas eu poder também falar, de fato, esse é meu filho. Eu sinto muito, né? Também quero, não tem problema com isso. Mas eu quero fazer o que é certo. Não falar pra pessoa, meu filho não é assim. E meu filho no final ser assim. Aí eu lembro que eu fui, falei com a professora, foi assim, 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 assim. Aí ela pegou e falou assim: foi desse jeito mesmo. Então, essa borracha fui eu que dei pra ele, a borracha é dele, e não sei o que. Expliquei tudo pra professora. Aí ela foi e devolveu a borracha. Mas porque eu conhecia, eu sabia quem era meu filho, né? E isso é muito importante. Porque, de fato, ele me ama, porque eu sei que o que eu falo pra ele, nas minhas costas ele faz também. Esse é o verdadeiro filho que ama o pai, certo? Agora aquele filho que no dia dos pais, no dia das mães, chega com um presentinho, tira foto e quando vira as costas, quando sai da rede social, não obedece o pai, não ouve as orientações do pai, não honra o pai, não busca estar junto do pai, da mãe, né? Esse filho de fato não ama, ele não tá nem aí. E Deus é da mesma forma. Deus, ele nos ama. Ele se entregou seu único filho para nos salvar lá na cruz do Calvário, né? O único que ele poderia ficar com aquele único filho e estava bom demais. Ele não precisava da gente, nunca precisou da gente. Mas não, ele não fez isso. Ele nos amou, ele decidiu nos amar. E aí o que ele fez? Ele demonstrou esse amor, dando Jesus para morrer na cruz por nós. Isso é fato, não tem questionamento isso. E aí ele vira pra gente e fala assim: olha, eu só quero que vocês me amem, mas como que eu vou saber que vocês me amam quando vocês obedecem aos meus mandamentos? Quando vocês cumprem aquilo que eu falo com vocês. Quando eu viro as costas, entre aspas, né? Quando você não tá na igreja, você tá cumprindo aquilo que você ouviu, né, de mim, ouviu de alguém falando com você, porque fui eu que dei o recado. Você tá obedecendo, você leu na palavra e você tá cumprindo. É assim que Deus quer da gente. E isso é amor. Possa ser que a gente não esteja cumprindo tudo. Possa ser. Porque a gente ainda está no processo ainda de santidade. Mas a gente tem essa certeza de que quando a gente se arrepende, a gente se arrepende. Certo? Então, aqui a Bíblia aplica esse mesmo princípio ao retratar o amor do homem ao Senhor. Ame o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Deuteronômio 11:1.
Então, o amor não é expresso somente com palavras. Já vimos que Jesus relacionou amor a obras, especificamente na conversa com Simão Pedro, né? Se o apóstolo amasse, deveria pastorear seu rebanho. Lembra disso? A gente já passou por essa palavra. João também falou sobre não amar somente de língua, com meras palavras, mas com ação. Está lá em 1 João 3, 17 e 18. Então, assim sendo, uma das formas de expressar amor ao Senhor é entregando-lhe obediência. Observe as palavras do próprio Cristo aqui, em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Viu só? Como não é simplesmente falar, Jesus, eu te amo, você é tão lindo, é maravilhoso, louvado seja o teu nome, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Não adianta se eu não estiver cumprindo os mandamentos, se eu não estiver guardando a palavra do Senhor, se eu não estiver correndo do pecado. Não adianta, você não está amando Jesus, você não está amando Deus. E Jesus não vai se manifestar em você. Assim como ele, como o Pai, não vai andar com você, não adianta. Ele já deu seu filho, ele já te amou. Ele não precisa fazer mais nada, mas ele faz, certo? E obedecer é exteriorizar o amor por Jesus Cristo, é colocar para fora, de fato. Porque você fala eu amo, mas você vai lá e não rouba, você vai lá e não mata, você vai lá e ama o seu irmão, você vai lá e tenta cumprir as ordens de Jesus, você vai lá, quer ter uma vida íntegra, temente a Deus. E isso é o que? Exteriorizar e colocar para fora. É a expressão, tá? Que ele deseja receber dos seus filhos. Tomás de Kempis, em Imitação de Cristo, trata o assunto com a devida seriedade. Escuta aí o que ele fala. Muitos vivem em obediência, mas por necessidade que por amor. Eu obedeço mais porque eu preciso que Deus faça alguma coisa por mim. Com interesse. Esses são infelizes e sofrem com facilidade, porque eu nem tenho tudo, tá? Por isso que eu sofro com facilidade, porque eu quero, eu desejo, aí eu obedeço. Eu vou obedecer porque assim eu vou ganhar tal coisa. Isso é interesse, Deus não age dessa forma e eu acabo não tendo. Não alcançam a liberdade de espírito, a menos que de boa vontade de coração acolham a obediência por amor a Deus. Quando eu faço as coisas, os mandamentos de Deus por amor, aí é diferente. Aí as bênçãos correm atrás da gente. Porque a gente não está interessado no que Deus pode fazer. Acaba fazendo, acaba acontecendo. E você se alegra, lógico. Mas você sabe que não é só aquilo. E não é por isso que você obedece. Você obedece porque você é um escravo da orelha furada. Você obedece porque ele se entregou na cruz por você e você se entrega por ele todos os dias. Essa é a verdade. Você se doa por ele. E você não está interessado se o Elvis Presley morreu ou não, né? Tem esse ditado por aqui. Elvis Presley não morreu. Você não quer nem saber se Elvis Presley morreu, se não morreu, se o que aconteceu. Não, você quer estar junto de Deus, caminhando com Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo. É assim que você quer. E com certeza é o melhor lugar. Fundador da Casa Internacional de Oração
na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, Mike, acho que é Baico, que fala, não sei, esclarece ainda mais a ideia em seu livro Paixão por Jesus. A obediência fundamentada no afeto é a maneira mais efetiva de viver em santidade ou paixão por Jesus. Creio que se você chegou até aqui, a máxima de amar ao Senhor nunca mais será vista como um conceito superficial. Jamais, né? Caminhamos juntos todas essas horas para concluir que o amor que Jesus espera de nós é muito mais que sentimento, muito mais que juras de amor, muito mais que canções apaixonadas em essência. Nosso amor deve ser intenso, sacrificial, não apegado ao mundo e às pessoas, em completa entrega ao amado. Isto é, devemos a Ele amor total. Glória a Deus, ó Senhor. E o próprio Cristo resumiu como identificar alguém que conserva esse tipo de amor. A manifestação mais honesta é a obediência. Quem obedece ama, tá? Então é a manifestação mais honesta. Quem obedece ama, mas quem obedece ama, tá? Mas também tem aquelas pessoas que obedecem e não amam, que são o que? Aquele amor corruptível, lembra? Assim como não se deve oferecer amor parcial, a obediência também não pode vir pela metade. Em outras palavras, amor total precisa ser acompanhado de obediência total, certo? Se não for dessa maneira, sinto muito, não tem como, né? E aqui nós ficamos aí com essa introdução, né? Um chamado mesmo à obediência, porque nós vamos aqui começar o subtema obediência total. Depois vamos falar sobre chamados à obediência. Obediência aparente é desobediência. Parece, mas não é, né? Obediência parcial é desobediência. Você faz coisa pela metade. Só uma coisinha ali, outra colar, não tem problema. Orgulho da obediência. E assim a gente vai caminhar aí pelo capítulo 8. Vamos falar sobre esse tema tão importante, que é a obediência. Eu espero que vocês caminhem aqui comigo. Nós estamos quase chegando ao fim. Falta só mais 2 capítulos, né? Esse a gente acabou de começar. Então, falta o capítulo 9 e o capítulo 10 para nós finalizarmos esse livro. Louvado seja Deus por isso. Estou muito contente de termos aí a oportunidade de estudar, apesar de não ter sido assim algo pontual no sentido de frequente, né? Toda semana, porque senão já teríamos terminado, lógico. Mas eu tento fazer aí o meu melhor e eu espero que vocês estejam aí acompanhando e orando ao Senhor, vendo o que o Senhor fala ao seu coração, pedindo a orientação dele, né? Tá sendo um tempo muito precioso aqui e que tudo corra bem nas nossas vidas e que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de todo o coração, nós estamos aqui nos entregando, Senhor, a Ti, para que o Senhor faça a Tua vontade. Pai eterno, em nome de Jesus, nós já entendemos que o Senhor deseja o nosso amor, mas um amor total. E agora nós estamos entrando no subtema obediência, Senhor.
Muitas vezes nós não queremos obedecer. Obedecer às vezes dói, obedecer às vezes nos faz perder muitas coisas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós jamais pensemos em desobedecer ao Senhor nas pequenas coisas, nas grandes coisas, em qualquer forma. Porque quem ama obedece, Pai. Não tem como a gente amar sem obedecer. Se eu amo o Senhor, eu obedeço. É possível obedecer sem amar? Com certeza. Ainda mais quando a gente tem aquele amor corruptível, aquele amor que eu faço por interesse, aquele amor que não é verdadeiro, é somente um sentimento. Ah, se fulano não fez por mim, então eu não vou fazer por ele, sabe? E assim a gente não ama, e assim a gente não obedece. Então, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos já colocar a nossa mente, o nosso coração disponível para Ti. E colocar, ó Deus, entender o quanto o Senhor nos ama. O Senhor decidiu nos amar. O Senhor se entregou na cruz por toda a humanidade. E eu louvo a Ti por isso, Pai. Mas que nós possamos, ó Deus, querer nos entregar ao Senhor também. Por amor. Não por qualquer outra coisa. Mas se eu amo, eu preciso obedecer. Me ajuda, Senhor. Ajuda cada um que está aqui ouvindo e que possa, Senhor, viver essas palavras. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos. E te pedimos que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Amém.